o acesso, mas depois a gente compensa aí na sequência do nosso cronograma aí. Bom, agora a gente tem um dos nossos debates técnicos, né? Como eu tinha já colocado anteriormente, o nosso evento aqui ele tenta levantar exatamente essas duas dimensões, né? Ou seja, dos projetos, das iniciativas de cartografia colaborativa, ou seja, o lado das ideias, da articulação, da mobilização para a colaboração nessa organização dos dados, mas também como se faz isso, né? O aspecto técnico dessas iniciativas. E para nós aqui, no momento em que a gente está implementando o SNIC, o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais, como a gente já apresentou ontem, a ideia agora, nesse momento, é aprofundar um pouco, assim, especificar um pouco mais do que a gente está falando quando a gente diz que a gente está abrindo esse sistema para a sociedade, né? Ou seja, a visão de Open Data, de dados abertos, nesse aspecto mais especializado que a gente está propondo para o sistema de informações culturais. Então, aqui nesse momento, assim, a gente vai convidar os nossos colegas da empresa Módulo, que vem trabalhando na plataforma e que já trabalhavam com essas APIs abertas, né, para outras situações e agora estão trabalhando junto conosco para pensar essa especialização, digamos, essa qualificação da API do SNIC para toda essa utilização que a gente propõe, que a gente vem discutindo aqui durante o evento, né? Eu queria deixar claro, assim, como eu já falei ontem, que por conta de um cronograma mesmo de implementação do sistema, por conta de questões políticas dentro do Ministério, a nossa ideia era estar hoje aqui com uma plataforma mais amadurecida, podendo até já fazer algumas experimentações em cima dos dados do SNIC. Por conta de atrasos que aconteceram, uma transição ministerial, ou seja, muito desse cronograma foi um pouco afetado, então hoje a gente não está exatamente nesse estágio que a gente gostaria de estar nesse momento, nessa conversa com vocês. Mas, de qualquer forma, a gente já está apresentando o que seria essa ideia e, para nós, é muito importante que os nossos colegas parceiros da empresa Módulo estejam aqui escutando também, né, de todo esse nosso debate, que são todas ideias e iniciativas, perspectivas que vão ser incorporadas no projeto de implementação do Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais, né? Bom, então eu vou chamar os colegas da Módulo aqui para compor a mesa. Fernando, diretor de desenvolvimento de negócios da Módulo. O Evaristo ficou preso aí na chuva, mas ele está chegando na sequência, por enquanto eu ocupo aqui o lugar. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite do Ministério da Cultura para a gente falar sobre o assunto de colaboração, o assunto do trato georreferenciado ou geoprocessado de informações, que com certeza foi um tema que a gente tem trabalhado bastante. Eu vou falar para vocês aqui alguns exemplos, alguns processos que nós temos trabalhado com isso. É óbvio que a evolução da tecnologia fez com que você mudasse a forma que você enxerga as informações, que você enxerga o conjunto de dados que você tem para acessar. Por que os dados não eram abertos há 15 anos atrás? Não era por nenhuma decisão política, era simplesmente por você praticamente não ter tecnologias e padrões para você buscar essa informação. Por que você antes não se preocupava com informações georreferenciadas? Porque não tinha forma barata, simples, acessível, de você conseguir pegar uma latitude, longitude e conteúdo e plotar ela de alguma forma. É claro que quando você fala, né, em informação georreferenciada, você tem um dado que é importante, que é a latitude e a longitude. O que eu acho, inclusive, que é o que humaniza o conjunto de bases de dados. É aquilo que torna humano, é a latitude e longitude. E existe uma linguagem da latitude e longitude, porque quando você fala latitude e longitude, você está numa latitude e longitude, quando você olha o mapa, você vê locais onde você conhece que também estão numa latitude e longitude. Então, se, por exemplo, assim que eu entrei aqui, eu vi que tinha ali uma foto do Malecón lá de Cuba, se eu pegar ali uma latitude e longitude dali, não necessariamente aquele número expressa o local.
Então, normalmente você trabalha com latitude, longitude e conteúdo, e uma coisa nós podemos falar para vocês, a grande maioria está errada. Se você pegar latitude e longitude posicionada, a maioria das informações que estão georreferenciadas, elas estão com um nível de erro bastante considerável. Bom, esse mundo de compartilhamento de informação, de compartilhamento de dados, se deu, primeiro, pela internet, a partir do momento que você conseguiu padronizar um protocolo, que é o protocolo IP. Você padronizou isso, você conseguiu padronizar, fazer com que um computador acessasse o outro. Você também passou a padronizar os aplicativos, porque a partir do momento que se criou o HTTP e se fez acesso a várias informações através de HTTP e a fonte de dados foi criada para ser acessada através de HTTP, você criou um segundo padrão. Além do padrão de comunicação, você criou o padrão de como que eu acesso àquela informação. Muito bem, a partir daí, este processo permitiu que você criasse um modelo muito mais democrático. Você pode hoje pegar, em tese, se você tiver acesso, se tiver caminho, uma informação que esteja em qualquer lugar através desses dois elementos, o HTTP e o IP. Bom, a partir de 2008, e não foi antes disso, as redes sociais começaram a se tornar populares. Em 2008, ocorreram dois fenômenos que expandiram as redes sociais. O primeiro fenômeno foi quando o Obama colocou o Twitter na campanha dele. Se você olhar o crescimento do número e a adesão a partir desse momento, ele é significativo. E o segundo fenômeno foi que a Apple lançou o smartphone, o iPhone 3G, que permitiu que você tivesse capacidade de processamento e capacidade de comunicação com bateria suficiente para você poder falar de forma móvel. Então, equipamentos móveis mais redes sociais começaram a crescer a partir de 2008 e todas as curvas mostram que o crescimento disso aí é super significativo. Então, falamos 4 elementos: protocolo IP, o HTTP, as redes sociais e os equipamentos móveis. Se nós olharmos aqui, eu dei uma espiada lá por trás, a maioria das pessoas que estão usando o computador estão numa rede social e várias pessoas estão com smartphone. Então, faz sentido nós acharmos que esse é um instrumento de comunicação eficiente. O mundo das redes sociais e o mundo do smartphone cresceram a partir de uma coisa, que é a API e a colaboração. Se nós olharmos hoje a Apple, o Google, Android, o Google Maps, LinkedIn, Twitter, Facebook, todos eles possuem APIs que são extremamente poderosos. A expectativa é que a partir do momento que você vai disponibilizar informações para que estas informações fiquem disponíveis para outras pessoas, que se utilize modelos semelhantes a esses que realmente hoje não se compara, não tem nenhum tipo de outra aplicação ou de outra tecnologia que tenha tanto acesso a tanta informação e tanta informação online como é o caso dessas tecnologias. Então, esse é um caminho, ou seja, a partir do momento que eu desejo fazer compartilhamento, eu vou utilizar APIs e APIs utilizando esse modelo. Muito bem, tudo isso, toda essa tecnologia viabilizou o caminho de governo aberto. Ou seja, foi publicada, esse ano, não sei se foi esse ano ou no fim do ano passado, a Lei de Acesso à Informação, o que é algo muito curioso, porque a Lei de Acesso à Informação já existia em forma de decreto, era o Decreto 4553. Ela é muito parecida com o Decreto 4553. Só que o Decreto 4553, ele falava de sigilo. E a Lei de Acesso à Informação fala sobre disponibilidade de informação. Então, é muito curioso porque os extremos se encontram quando você fala em sigilo e disponibilidade. O conceito de segurança e proteção, ele tem 3 elementos. Ele tem o elemento da confidencialidade, se eu posso acessar ou não a informação. Ele tem o elemento da integridade, a informação está correta. Então, por exemplo,
Se eu peguei o meu centro cultural, coloquei no endereço, na latitude e longitude, eu não posso deixar que qualquer pessoa altere minha latitude e longitude. Então, esse é um aspecto também de segurança, que é a chamada integridade. Se eu publiquei um número no Diário Oficial, eu não posso deixar que alguém coloque um zero a mais. E a terceira coisa é a disponibilidade, ou seja, a informação precisa estar disponível. Então, não adianta nada eu fazer um aplicativo que tenha um banco de dados e esse banco de dados ninguém nunca consegue acessar, ou porque os sistemas não permitem, ou porque o link está fora do ar. Então, quando se fala hoje em disponibilidade de informação, essa informação disponível, ela, de 3 elementos de segurança, ela tem que ter 2. Ela tem que ter a integridade, tem que estar correta. Se eu entro lá no site Contas Públicas, eu quero ver a informação correta. E se eu quero entrar no site, eu quero que o site esteja disponível. Mas aquela informação não é uma informação confidencial. Então, todos esses aspectos montam esse ambiente. O conceito, né, de governo aberto tem sido muito adotado e aplicado na Europa, e nós tivemos agora, bem recentemente, uma experiência muito interessante. Nós fomos uma das empresas contratadas, na verdade, selecionadas pelo Ministério do Esporte, foram 10 empresas brasileiras, para mostrar tecnologia na Embaixada Brasileira, tecnologia brasileira, durante as Olimpíadas. Nós fomos uma das 10 empresas que mostramos isso. E nós temos feito muito modelo de centros de operações, gestão de cidades, zeladorias e assim por diante, e nós falamos o seguinte: vamos fazer um centro de operações de Londres? Vamos pegar as informações da Prefeitura de Londres e vamos expor e colocar isso no site? Vamos pegar os resultados do Comitê Olímpico Internacional e vamos expor? Vamos pegar a informação dos países na ONU e vamos expor? E fizemos um aplicativo baseado nisso. O que nós precisamos? Nós precisamos, para fazer tudo isso, convênios que nós não tivemos que atender nenhum pré-requisito. Então, Londres tem o modelo london.gov.uk, que é data.london.gov.uk, que é o modelo de dados abertos de Londres. Eles têm 2 formas. Tem uma forma baseada em consultas de bancos de dados e tem uma forma baseada em informação que vão pelo Twitter. Tá? Então, você pode assinar alguns Twitter e receber a informação através do Twitter. É óbvio que, quando se fala nesse tipo de acesso, você, obviamente, tem a forma e o conteúdo. Vou dar um exemplo para vocês. Nós fomos fazer, durante a Rio+20, um processo que nós precisaríamos colocar algumas informações disponíveis. As pessoas falaram que tinham todas as informações, falaram que tinham em arquivo e mandou um PDF que o conteúdo, todo ele, era imagem JPEG. Ou seja, o endereço do lugar não estava em texto, ele estava em imagem. Aí você fala, pô, mas é só rodar um OCR. Roda um OCR, um negócio desse, para ver o que você tem. Então, quando se fala em dado, muitas vezes o dado ele está disponível, né? O conteúdo existe, mas a forma para você acessar nem sempre é a melhor forma para você tratar. Vou dar um exemplo aqui. Dentre essas informações no governo de Londres, você tem aqui todas as iniciativas públicas, todas as agências públicas, você tem todas as estatísticas de crime que ocorreram em Londres, você tem o telefone de várias pessoas, todos os pontos de ônibus, de forma dinâmica, o horário que cada ônibus vai chegar em cada ponto de ônibus, por esse ambiente aqui de governo aberto. E de outras formas, você consegue saber, por exemplo, todas as operações de helicóptero. Subiu um helicóptero, existem formas de você saber que subiu um helicóptero em Londres do governo. A cidade que ganhou o prêmio de cidade de dados mais abertas foi Amsterdã. Os modelos são extremamente parecidos e ser mais ou menos eficiente, obviamente, depende da capacidade de implementação. E eles defendem, né, eles divulgam várias informações sobre economia, sobre a própria estrutura das cidades. Aí vem um outro aspecto que é importante nós sabermos, sempre que nós compararmos países, principalmente da Europa, com o Brasil, que é a questão do marco regulatório. Tá? Então, se construindo vários centros de operação aqui no Brasil, para a Copa, para a segurança pública e assim por diante.
Aí as pessoas, vem alguém de Israel, faz uma apresentação, vem alguém de Londres, faz uma apresentação, vem alguém de Paris, faz uma apresentação. Só que o marco regulatório brasileiro das cidades é diferente dessas cidades. Então, por exemplo, a prefeitura não faz segurança, quem faz é o governo do Estado. Então, sempre que nós olharmos esse tipo de ambiente, né, nós temos que saber, vem cá, isso é uma cidade-estado ou uma cidade-estado-país? Como é que funciona esse processo e qual é o marco regulatório a partir do qual eu estou tratando essas informações? É só um alerta para quando nós olharmos, nós temos uma visão e poder fazer um filtro do que nós temos aqui no Brasil. E lá, inclusive, eles têm informações sobre cultura. Ele tem informações sobre cultura. Então, existem diversos dados culturais, informação sobre museu, sobre acervos de museu, informações que estão organizadas, e o que é interessante dentro desse ambiente é exatamente a padronização. Eles têm alguns modelos de dados, e a partir desses modelos de dados, eles fazem a disponibilização das informações. Todos eles são através do modelo JSON. Então, eles têm a estrutura, né, e todos os datasets organizados em Londres. Obviamente, nós temos uma capacidade de fazer esse tipo de processo aqui no Brasil. Nós temos um número de ativos culturais gigantescos e nós temos capacidade de organizá-los. Então, qual o caminho que a gente deve partir? O que é a nossa sugestão e nessa nossa parceria com o Ministério da Cultura nós temos trabalhado? Primeiro lugar, definir padrões. Quais são os padrões? Como que as informações vão estar? Quais são os dados que eu vou estar lá? Se eu, por exemplo, já tenho uma base de dados que tenha latitude e longitude, vai ser feito um trabalho para colocar, que não tenha latitude e longitude, vai ser feito um trabalho para colocar latitude e longitude ou não vai ser feito o trabalho. Toda a taxonomia, como é que eu chamo um museu, como é que eu escrevo, eu uso a primeira letra como letra maiúscula, eu não uso, ou seja, eu deixo sem diferenciar se é maiúsculo ou se é minúsculo, ou seja, esses padrões são extremamente importantes para se organizar as informações. Feito isso, tem um caminho de organizar inventário. Olha, nós fazemos isso para a empresa privada, fazemos isso nos Estados Unidos, nós exportamos esse tipo de solução, fazemos em governo. Duas coisas são sempre comuns. Primeira coisa, quando nós chegamos, todo mundo fala, não, os dados estão todos prontos. E a segunda coisa, quando nós chegamos, a base de dados tem muito erro. Vou dar um exemplo. Nós fizemos um trabalho de organização de 60 mil ruas. Tá? Imagina que são 60 mil ruas. E essas ruas tinham que aparecer para as autoridades. Aí é óbvio, você pega um mapa, coloca para a autoridade, as ruas estão ali, ele vai falar, eu estudei nesse lugar. E a rua tem que estar certa. Quando ele colocar o nome da rua, tem que aparecer no lugar da rua certa. Essas bases, que todo o pessoal de tecnologia da informação falou que estava correto e que tinha um ou outro probleminha, tinha 15% de erro. O que significava o seguinte, suponha que eu vou mandar o caminhão de lixo para recolher lixo num lugar. Cada 100 saídas do caminhão de lixo, 15 ele voltava porque o endereço estava errado. Só que quando você começa a colocar essa informação para a população, para as autoridades, aquele 15% não é mais suficiente, não é uma taxa de erro suficiente. Você tem que reduzir significativamente. A boa notícia é que, da mesma forma que você vai disponibilizar a informação, o fato de disponibilizar a informação também faz com que as pessoas que estão vendo a informação sejam colaboradores falando o seguinte, essa informação está errada. Então, por exemplo, São Paulo agora mudou, o número de celular tem 9 dígitos. Não adianta eu ter 8 dígitos no meu cadastro. Eu tenho que trocar todos os telefones de São Paulo. Agora, é São Paulo ou é quem tem o telefone com o prefixo 11? É só São Paulo ou tem lugar de São Paulo que não é assim ou tem outros municípios na periferia de São Paulo que também mudaram? Esse tipo de processo é o que a organização do inventário traz para você garantir a qualidade de informação. Então, o que é importante? Se eu olho um museu que está no Vale do Jequitinhonha e olho o MASP lá em São Paulo, eu tenho que enxergá-los de forma parecida no que se refere à base de dados. Porque os dois são museu, eu chamei os dois de museu. Quando eu faço a consulta, a informação tem que parecer semelhante. Se eu vou buscar o acervo do Carlos Drummond de Andrade. Se parte está no Ministério da Cultura, parte está no Instituto Moreira Salles, parte está lá na casa do Drummond em Belo Horizonte,
eu tenho que poder enxergar essas informações de forma homogênea. Organizado o inventário é receber informação e disponibilizar, porque o processo da transparência e da disponibilização faz com que as pessoas vejam a informação, fiquem indignadas com a informação errada e reclamem. Esse é o processo da melhoria. E você interage com as pessoas e cria um processo de melhoria contínua, que obviamente pode inclusive servir para mudar o padrão. Nós podíamos chegar, todos nós aqui, no modelo, definir que esse padrão é o melhor de todos, a gente implementa, joga para a rua, recebe comentários e fala, pô, como é que nós não pensamos nisso antes? Vamos ter que lançar uma nova versão. E isso aqui, eu acho que é um processo de humildade constante. Eu tenho que saber que eu tenho que trabalhar dentro de um modelo de melhoria contínua. E esse é o processo, ou seja, o processo aberto é exatamente assim, você submete a informação à sociedade, recolhe as suas sugestões e, a partir daí, você faz as interações e a melhoria contínua. Não necessariamente esse é o processo cíclico, né, que nós estamos desenhando, é um exemplo de modelo cíclico que nós estamos começando a discutir, mas a gente pretende gerar resultado muito rapidamente. Para isso, nós adotamos, né, nessa apresentação de informações, que qualquer um de vocês que façam qualquer tipo de aplicativo, consulta, organizem banco de dados, possam buscar informação no SNCC e trazer com o filtro que vocês quiserem. Ou seja, 2 padrões, que eu acho que são padrões razoáveis, são os padrões extremamente utilizados no mundo todo, são 2 padrões abertos. Para autenticação é o OAuth, ou seja, existem informações que precisam de identificação e existem informações que não precisam de identificação. Então, também esse recurso permite que você faça uma identificação anônima e busque informação, ou, dependendo da informação que exige algum tipo de controle de acesso, você também pode fazer uma identificação positiva, ou seja, você diz qual é o seu nome e sua senha, e ele também faz esse tipo de autenticação. Nós usamos esse modelo na Rio+20, ou seja, na Rio+20 existiam várias informações dos eventos, foram mais de 3.000 eventos na Rio+20, que a comunidade colocava esses eventos e mandava para o Itamaraty. Nós recolhíamos essas informações, colocávamos em bancos de dados e disponibilizávamos através de API. Aí o jornal que queria saber qual a programação que tinha, buscava lá. Quem fazia aplicativo buscava essa informação lá desses eventos, e assim por diante. Então, como que era, para que servia essa autenticação no caso da Rio+20? Existia uma base de informação que era pública, todo mundo podia acessar. Existiam outras informações que dependiam de fornecimento de senha, todas estavam no mesmo banco de dados. É exatamente esse aplicativo, que é um modelo aberto de autenticação, que permitia fazer isso. E os dados aparecem, né, você faz um GET na base de dados, eles aparecem dentro do modelo do JSON. Nós pretendemos, né, nós vamos fazer um manual de acesso para que todos possam buscar aquela informação, e eu acho que isso aí vai permitir uma melhoria contínua muito rápida, porque a Universidade Carnegie Mellon ela fez uma coisa interessante, que ela definiu o seguinte: primeiro, os frameworks têm que seguir padrões abertos, esse é o primeiro princípio, desde framework de governança corporativa até framework de gestão. Segundo princípio que eles colocaram, o framework tem que seguir padrão aberto e tem que conversar com outros. Então, não dá para você fazer uma definição que fique sozinha, solta no espaço. Você tem que dizer o que você está ligado com outros frameworks. E a terceira coisa é que os processos precisam ser cíclicos para gerar resultado rápido e permitir melhoria contínua. Então, esses são modelos, inclusive bem acadêmicos, de como que você implementa modelos. Então, a nossa ação é rapidamente trazer resultados e disponibilizar essas informações. Dentro desses dados, né, nós teremos um manual que vai dizer como que você acessa a informação. Aí a intenção é, dentro da taxonomia definida pelo Ministério da Cultura, que existam acessos que, quando eu falar, vou buscar informações de um museu, independente de qual é o museu, essa informação chegue, em termos de banco de dados, de forma igual. E aí as pessoas podem sugerir, olha, eu queria também que o museu tivesse lá o nome e o telefone do curador, mas não tem na base de dados. Dentro do processo cíclico, você faz um modelo de melhoria e coloca aquela informação. Ah, mas eu não tenho. Quem é o responsável por colocar o nome do curador daquele museu? Então, são informações, são modelos que permitem a interação o tempo todo e a melhoria contínua. Okay?
Então, basicamente, era isso que a gente tinha para mostrar para vocês, em termos de APIs e bases de dados colaborativas, e estamos à disposição para trocar ideia. Nossa equipe aqui está anotando tudo, né, para que a gente possa evoluir. É um projeto que a gente está bastante motivado, tá? A Módulo fez a eleição brasileira, nós fizemos imposto de renda, participamos, né, colaboramos no imposto de renda via internet, sistema de pagamento brasileiro. Estamos agora na Jornada Mundial da Juventude, que é um desafio gigantesco, 2,5 milhões de pessoas aqui no Brasil para a missa do Papa. Bom, eu estou falando que isso aí faz com que os grandes eventos não sejam tão grandes assim, né, porque realmente a Jornada Mundial da Juventude é uma coisa assim alucinante. E estamos bastante motivados com esse projeto, e nós acreditamos que temos condição de apoiar, tanto em termos de método, quanto também em termos de tecnologia. Muito obrigado. Eu vim aqui para a mesa para moderar um pouco, para a gente poder organizar o debate. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Léo. Bom, meu nome é Léo Germani, eu sou do HackLab, eu também sou parceiro do Ministério da Cultura em alguns projetos, inclusive no próprio universo que envolve o SNCC aí, da plataforma de governança colaborativa, e tenho acompanhado o processo também mais ou menos de perto. E aí a pergunta que eu queria fazer é a seguinte: eu cheguei a ver um pouco do software que o Evaristo estão configurando e um pouco da documentação da API, como é que funciona a API do software da Módulo. E a minha sensação, e queria saber se isso está previsto no desenvolvimento, é a seguinte: o software ele é absolutamente genérico para poder dar conta de qualquer tipo de caso. Então, por exemplo, você tem os ativos, que podem ser desde um computador, uma pessoa, um convênio, uma cadeira, um evento, sei lá, pode ser qualquer coisa. E você tem outras classificações desses ativos, enfim, tem toda uma estrutura absolutamente genérica e impessoal para dar conta de qualquer coisa. E a API, ela funciona dessa mesma forma, ela é absolutamente genérica para você poder consultar qualquer coisa. E aí a minha impressão é que isso é suficiente quando você tem alguém que está perto do processo para construir aplicativos que conversam com essa coisa, mas não é suficiente para um acesso público aos dados. Eu acho que para um acesso público aos dados, talvez precise de uma outra camada que diga: olha, você quer ver os pontos de cultura, você quer ver os convênios, você quer ver os projetos, ou seja, uma camada que dê nome aos bois, porque senão a pessoa tem que entender toda a organização do Ministério para conseguir chegar a entender o que está vindo naquele monte de dados. Então, a minha pergunta é se vocês têm a mesma impressão e se está previsto nessa parceria o desenvolvimento dessa camada de abstração para facilitar o acesso a esses dados. Bom, você fez a pergunta, deu a resposta e acertou nos dois, tá? Porque o que acontece é o seguinte: o processo realmente é um processo genérico, ou seja, a gente tem inventariado plataforma de petróleo e bactéria, ou então uma sequência genética em determinado local, utilizando aquele mesmo modelo que você já conhece. A API é uma API genérica. Você vê lá que pode criar ativo, pode fazer várias ações. O que nós vamos fazer é o manual específico para o SNCC, que é, vamos dizer assim, um subconjunto daquele manual que você viu, porém é um superconjunto considerando que as taxonomias vão estar definidas ali. Então, o que vai ter não é o manual de API da Módulo, é o manual de API do SNCC. E você vai ter todas as definições. Caso seja necessário criar uma camada mais